Olá, tudo bem? Hoje gostaria de gravar um vídeo sobre um tema interessante. Nós temos gravado vídeos aí no nosso canal da igreja, temos postado lá e eu tenho alcançado muitas pessoas cristãs e pessoas que ainda não são cristãs. Então, através disso, Deus tem gerado em meu coração para a gente gravar uma palavra para você que ainda não é cristão e nos acompanha. E o tema dessa palavra diz assim: não sou cristão, e agora? Nós temos visto muitos vídeos por aí sobre orar, fazer orações, clamar a Deus nesse momento de isolamento. Entra no teu quarto, ora, peça a Deus. Mas eu não sou cristão, não tenho esse costume de ir à igreja. Como que eu faço? Estou perdido? Estou condenado? Não. Ainda existe uma saída para nós. Eu digo para nós porque o livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 22 ao 23 diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aqui nesse texto ele fala todos, e quando diz todos, é todos. Não tem uma diferença entre, a própria Bíblia está dizendo, não tem diferença que Deus trata as pessoas. Ele trata as pessoas, aquelas que têm fé em Jesus Cristo. E muita gente tem se batido nesse tempo, tem entrado em crise, porque não tem aonde ir, as igrejas estão fechadas, ouvem muitas notícias ruins, não tem uma solução, não sabe o que fazer, pois elas estão sozinhas. Mas nesse momento eu digo, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Cristo, o nosso Salvador. E isso inclui todos, as pessoas que são cristãs ou não cristãs. A diferença que fazemos aqui entre um cristão ou não é a graça de Deus. É a graça de Deus que faz essa diferença na nossa vida. Todos nós que somos cristãos, nós acreditamos nessa graça de Deus. Nós temos uma fé muito grande no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a graça, é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele deu seu Filho único para nos salvar, para salvar e nos libertar de todos os nossos pecados. E se você acredita em Jesus Cristo, faça essa oração, essa que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aqui ele não diz se você é cristão ou não é cristão. Aqui ele está dando uma direção para nós. E isso tem em todas as Bíblias. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode olhar lá, que está escrito isso lá, em Mateus 6,6. Portanto, quando você entrar no seu quarto para falar com Deus, independente se você é cristão ou não, entre com confiança na presença de Deus, como está em Hebreus 4, do 14 ao 16. Portanto, deixa eu achar aqui que vai ficar. Hebreus 4, do 14 ao 16. Diz assim: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Essa é a palavra de Deus que nós temos que confiar. Essa é a palavra que Deus deixou, está aqui na Bíblia, Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Amém? Confie no amor de Deus sobre a sua vida, confie no amor de Deus sobre a nossa vida.
É esse verdadeiro amor que vai lançar fora todo o nosso medo. Amém? Deus abençoe você. Se você ainda não aceitou Jesus, ou se você ainda é desviado ou já frequentou a igreja em tempos passados e não tem como voltar, não tem uma igreja, ninguém ainda falou contigo, eu creio que se você estiver vendo esse vídeo aí, dobre o seu joelho lá no seu quarto, entra lá, fale com Deus, e quando nós voltarmos aí, que acabar todo esse período de isolamento, quando você voltar, procure uma igreja mais próxima de você, ou se você que mora perto de nós aqui em Curitiba, procure a nossa igreja. Nós estaremos orando, estaremos conversando com você, e eu creio que Deus já nesse momento agora, que você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, Deus já vai falar com você. Deus já está te ouvindo. No Salmo 139, versículo 16 diz lá que Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento, e todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, no livro de Deus. Ele conhece todos os nossos dias, a todo momento, ok? Entre lá no seu quarto, fale com Deus, Ele vai te ouvir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.